Olá, estamos estudando o estudo os escritos da última geração. Podem se achar na internet, baixá-lo. Escritos da última geração. Os escritos da última geração, diz o Rav, é algo especial que o Baal Sulam não organizou ou os estabeleceu para publicar, para algo assim. Basicamente permaneceram para nós como seus escritos, que não foram organizados de nenhuma maneira especial. Há aqueles que são mais ordinários, outros menos, pedaços de papéis de diferentes tipos. Nós vamos aprender o que temos, a fim de obter uma impressão disso, porque essas coisas são muito relevantes e vamos tentar conectá-los ao que o mundo atravessa, o que está diante de nós neste mundo e no que está para vir com grandes mudanças no mundo, ou seja, o que ocorre na América, Europa, mudanças muito significativas que podem influenciar o mundo inteiro. E com certeza nós também estamos muito conectados a isso. É muito delicada a mudança e qualquer mudança que ocorre lá ocorre aqui também. Então, os escritos da última geração, com eles, podemos entender estas questões mais. O tipo de mudanças, a forma como ocorrem, como nos influenciam, qual a nossa obrigação nisso em relação a toda a humanidade, do que depende da humanidade, como passaremos por essas mudanças, ou podemos ser seres humanos que mantêm o destino em suas mãos. Vamos ver o que o Baal Sulam escreve de novo. Vale a pena que cada um de nós também escreva coisas curtas, no livro mesmo, ou do lado num papel que você tem à sua frente, porque vamos precisar dessas coisas, vamos precisar processar bem isso, editá-las, processá-las, criar mais materiais para ir ao grande público e explicar o que há, que mudanças há, qual a diferença neste caminho no outro, é muito importante. Este é o nosso destino. E como vamos lidar com o que é diante de nós, especialmente com o povo de Israel. Os escritos da última geração são para nós, somos nós que somos atraídos de achar direto ao Criador. Todos os amigos do clima mundial são atraídos desta forma. E nós vamos realmente ter que conduzir a humanidade na direção correta. Por isso, temos que ver o quanto, de qualquer forma, achar aqui nessas palavras e entre as palavras, entre as letras, certa luz que passará por nós. Então, escritos da última geração, vamos começar com a introdução. Há uma alegoria sobre amigos que se perderam no deserto, com fome e sede. Um deles encontrou um assentamento cheio de abundâncias, com grande deleite. Lembrou-se de seus próprios irmãos, mas já tinha se afastado deles e não sabia onde estavam. O que ele fez? Ele começou a gritar com voz alta e soprar o corno. Talvez seus pobres amigos, famintos, ouvissem sua voz, se aproximassem dele e chegassem a esse assentamento abundante, cheio de todos os prazeres. Assim é a questão diante de nós. Nós temos nos perdido no terrível deserto, junto com toda a humanidade, e agora encontramos
um grande e abundante tesouro, ou seja, os livros de Kabbalah, no tesouro. Eles satisfazem nossas almas ansiosas e nos preenchem abundantemente com luxo e contentamento. Estamos saciados e há muito mais ainda. No entanto, nos lembramos dos amigos que ficaram sem esperança no deserto terrível. Há uma grande distância entre nós e as palavras não podem atravessá-la. Por essa questão, sopramos o chifre com voz alta para que nossos irmãos possam ouvir e se aproximar e ser tão felizes quanto nós. Diz o Rav. Ou seja, há uma chance que dessa história que ele abre para nós vamos tornar nosso destino mais fácil, vamos avançar de forma mais correta para essa meta, para o estado que temos que ir. Portanto, há uma necessidade em ele escrever isso e nós lermos e aprendermos, sim. Saibam, nossos irmãos, nossa carne, que a essência da sabedoria cabalística é o conhecimento de como o mundo desceu do seu lugar elevado e celestial até atingir nosso estado ignóbil. Essa realidade era necessária, pois o fim de um ato está no pensamento inicial, e seu pensamento age de forma instantânea, pois não precisa de ferramentas para trabalhar como nós. Assim, fomos emanados no infinito, na perfeição absoluta, desde o início, e de lá chegamos a este mundo. Portanto, é muito fácil encontrar todas as futuras correções que estão destinadas a vir dos mundos perfeitos que nos precederam. Através dele, sabemos como corrigir nossos caminhos, como a vantagem do homem sobre a besta, onde o espírito da besta desce, ou seja, vê apenas de si adiante, sem o intelecto ou sabedoria para olhar o passado, mas para corrigir o futuro. A vantagem do homem sobre isso é que o espírito do homem ascende ao passado e olha para o passado como alguém que olha no espelho e vê as suas falhas de modo a corrigi-las. Da mesma forma, a mente vê o que passou e corrige suas futuras condutas. Assim, os animais não evoluem. Eles ainda estão no mesmo estado que foram criados, pois não têm como o homem o espelho para ver como corrigir as coisas e evoluir gradualmente. O homem se desenvolve dia a dia, até que seu mérito seja garantido e percebido. E ele montará nos planetas elevados. Mas tudo isso se refere às naturezas fora de nós. A natureza da nossa realidade circundante, a nossa comida e questões mundanas. Para isso, a mente natural é bem suficiente. No entanto, internamente, em nós mesmos, embora evoluímos e melhoramos sendo empurrados por trás, através do sofrimento e derramamento de sangue. É assim porque não temos tática para obter um espelho, para ver dentro do homem o que tiveram nas gerações passadas. E ainda mais no que diz respeito ao interior das almas e dos mundos, e como chegaram a uma ruína terrível como a de hoje, onde não temos segurança em nossas vidas. Seremos sujeitos a todos os tipos de matança e morte nos próximos anos, e todos admitem que não têm nenhum conselho para impedi-lo.
pergunta se quiserem fazer, senão eu posso acrescentar uma coisa, que é, quanto mais desenvolvemos-nos e quanto mais podemos ser atraídos adiante, depende do quanto entendemos nosso desenvolvimento. Até aqui, ou seja, quanto mais nos desenvolvemos, e os cabalistas começam a explicar, saiba que antes dos emanados serem emanados, etc. Deste momento em diante, nós estudamos. Por quê? Porque você não pode saber como avançar adiante, a menos que seja de todos os estados que passamos até aqui, que nos explicam o propósito da criação, do início ao fim, como nos explica o processo que atravessamos, nos explica como temos que progredir adiante, de onde viemos, de que matéria somos feitos, que qualidades, o que é nossas mãos, etc. Nós aprendemos tudo do passado para o futuro. É por isso que o problema da humanidade é que não sabe de onde somos e onde estamos. Portanto, cada pessoa que descobre o mundo acha que sabe onde está, como existe, e sob qual conjunto de regras existe, qual realidade, o que opera nela. Essa é toda a questão. E além disso, temos que tentar que, além de achar El, as pessoas que recebem um despertar a propósito da criação, todo o resto é semelhante à besta. Embora tenha essa inclinação, mas neles ainda há ocultação. Por isso, não tem nenhuma inclinação para com isso, nenhuma conexão com o desenvolvimento correto. Mas acham, como vivemos, vivemos. O que além disso, qual é o benefício disso? O benefício é sentir a qualquer instante o estado bom. E o que vai ocorrer depois? Não me interessa. Desde que eu me sinta bem agora, tudo bem. Assim deve ser. Está escrito sobre a pessoa que seus olhos estão na sua cabeça e não pode ver o futuro, se preocupa mais com o futuro no presente, porque os Kelim, que têm a visão do futuro, são limitados, não são como os que têm agora, no presente. Portanto, quem realmente merece avançar para essa pessoa é muito importante. E para essa pessoa, prefere especificamente se preocupar com o futuro mais do que com o presente. Assim que somos construídos. Com os que têm o ponto no coração. E os que não têm o ponto no coração estão aderidos em suas vidas como uma besta. E não podem realmente discutir nenhuma importância sobre alguma importância futura. Que? Em primeiro lugar, as palavras do Rav se assentam em mim, e aqui eu tenho uma pergunta. No artigo, ele diz que o espírito do homem se eleva, ou seja, ao passado. Isso realmente não se encaixa com o que você disse, porque o alto é o passado. Para mim parece o futuro, como você disse, que subimos na espiritualidade para um futuro melhor, mais corrigido. Então eu vou acrescentar para você, diz o Rav. Toda a questão para nós que, como posso dizer, toda a questão de avançarmos ao propósito da criação é voltar ao ponto de onde viemos, a Malhut de Ensof. Por isso, o fato de aprendermos toda a cascata, veja o que está escrito na Kabbalah, a cascata de todos os mundos, Firot, Partsufim, Luz, Kelim, por quê? Porque com isso sabemos como retornaremos. Mas quando retornaremos lá, nós mesmos retornamos com nosso desejo. Não que temos as forças, mas os nossos desejos despertam o superior, que é elevar Man, e ele nos eleva. Portanto, você comeu a coisa antiga, conhecida, e não tem escolha
conhecer o passado e realizar todas as correções, de modo que agora será capaz de subir a ele e estar no mesmo grau que esteve no passado, mas agora, ao colocar seu desejo na frente. Quando o Bassulam diz aqui olhar o passado como espelho, a fim de corrigir, tudo bem, não há problema com isso. Mas sobre o futuro, você também disse na lição anterior, que o ego, no primeiro estado, você disse que só no terceiro estado nós alcançamos o grande ego. Isso é da introdução ao livro do Zohar. Sim, Gimel e Dalet nos dá essa recepção. Bom, de qualquer forma, o nosso estado futuro, depois de olharmos, só podemos ver a realidade a partir do pensamento da criação. Meu amigo, só um pouco mais de paciência. Você está estudando, um pouco mais de paciência. Seja como os todos. Primeira coisa, desculpe. E a segunda coisa, eu vou te dizer, você não pode avançar ao futuro sem conhecer o passado, porque estamos voltando ao mesmo ponto de Malhut de Ein Sof, ao mesmo estado de Ein Sof. Todo o nosso trabalho é ser semelhante ao trabalho com o propósito da criação. E tomamos exemplo. E com isso, nos assimilamos ao superior, por isso que Adão é Adão meia, eu sou semelhante ao Criador. E sabemos este grau, porque todo este grau que avançamos até aqui, temos que aprender como ser semelhante a essas formas que atravessamos por nós mesmos. E vamos adquirir essas qualidades, e essa é a nossa correção, por favor. Vamos continuar na parte de baixo da página. Imagine, por exemplo, que algum livro histórico fosse encontrado hoje, descrevendo as últimas gerações daqui a 10.000 anos. Como sentimos, a lição do sofrimento e tormento certamente será suficiente para reformá-los de uma boa maneira. E essas pessoas têm diante de si boas ordens suficientes para prover certeza e complacência. E, pelo menos, para garantir sua vida diária em paz e sossego. Não há dúvida de que, se algum sábio nos oferecesse esse livro sobre a sabedoria da política e conduta pessoal, nossos líderes buscariam todos os conselhos para organizar a vida em conformidade. E não haveria clamor em nossos lugares mais amplos. O sofrimento terrível e as corrupções cessariam, e tudo voltaria pacificamente ao seu lugar. Está entendido, né? Diz o Rav. Certo? Que se descobríssemos o livro que explicasse-nos como o mundo se comporta e o que está ocorrendo com as pessoas, de que forma elas existem, por que passam por tais estados, onde a humanidade se desenvolve, como pode se organizar de uma forma melhor, obviamente, todos se dariam bem e seria organizado dessa forma, mas não há tal livro. Ou seja, se os animais recebem uma operação em nome da natureza de forma correta e não há problema com isso, o animal sabe, não erra, sabe exatamente o que fazer. As forças da natureza operam nele 100%. Ou seja, o que ocorre com ele deve ocorrer. Não deve ir assim, ou assado, dessa forma ou daquela. Só nos parece que é assim. Mas no animal é tudo medido e claro a cada instante, mesmo que vá morrer agora. É a única forma que deve executar ou fazer e pronto. E as pessoas não. As pessoas sempre têm duas formas. E este é o problema. Como nós nos organizamos sem saber exatamente o que está ocorrendo. Não temos operações instintivas como animais,
Portanto, só precisamos de uma adição, certa orientação, um guia, um livro de leis, instruções, algo. Vamos tomar esses desejos que pertencem ao aspecto de Adão em mim, acima da minha besta. Lá eu tenho que saber o que fazer. E vejo o que tentamos fazer. Eu tenho que saber o que comer, como me comportar, como construir, como destruir. E 1001 coisas, tudo que tem a ver com o nível do homem, acima da besta. E mesmo a minha besta eu arruíno. O que eu como, tudo que eu como eu construo minhas relações com outros, eu arruíno e destruo. Por quê? Porque não tenho esse guia de instruções. E ele diz que você pode achar tal livro. Sim, ok? Agora, distintos leitores, este livro está aqui diante de vocês, num armário. Ele declara explicitamente toda a sabedoria do estadista e as condutas da vida privada e pública que existirão no fim dos dias, ou seja, os livros de Kabbalah. E nele, os mundos corrigidos que emergiram com perfeição estão definidos, como se diz. A perfeição emerge primeiro do Criador. Depois a corrigimos e chegamos à perfeição existente no mundo superior, emergindo de Ein Sof, como em o fim de um ato está no pensamento inicial. Por quê? O incompleto se estende gradualmente do completo e não há ausência no espiritual. Todos permanecem existentes e retratados em sua perfeição completa, em particular e em geral, na sabedoria cabalística. Abram estes livros e vocês encontrarão todas as boas ordens que aparecerão no fim dos dias. E vocês encontrarão dentro delas a boa lição com a qual arranjar, organizar assuntos mundanos. Hoje também, porque aprendemos do passado e com isso corrigimos o futuro. Está claro? Os livros estão lá. Só temos que aprendê-los, entendê-los e ver como vamos organizar nossas vidas de acordo. É certo que com isso não vamos errar nossa vida e nossas vidas serão boas. E é assim que os livros de Kabbalah nos prometem, sob a condição que aprendemos e implementamos tudo o que está ocorrendo. Tudo que está lá. Sim? Eu não sei. Ninguém tem interesse nisso. Quem quer saber como sair do problema? O mundo está num terrível problema. Todos sabem que está no problema e todos ignoram. Eu não entendo. O que isso nos ajuda? Há um livro, daí? Que tudo depende da extensão do prazer e sofrimentos que atravessamos, porque somos desejo de receber. O desejo de receber, prazer. Então, se eu recebo prazer, eu desfruto, e se eu não recebo prazer, eu sofro, mas no lugar disso, eu posso até receber sofrimento, ou seja, um menos, não um zero. E então, eu busco como fugir desses sofrimentos, não como obter o prazer, mas pelo menos fugir do sofrimento. Existe mais e para o zero, e depois o menos nessa escala. Portanto, se você vai dizer, não me importa o que está sendo falado aqui, não tem nada a ver com isso, se não toca a minha pele, o que se importa? Quem se importa com os livros? Mas se eu começo a sofrer e buscar como parar de sofrer, ou eu busco drogas, ou obtenho outros remédios para me acalmar, ou vou morrer, ou terminar toda essa questão,
ou não tem escolha, eu tenho que achar uma solução. E daí? Você tem outras opções? Por favor. Serei o primeiro a ouvir. Vamos tomar um exemplo. Todos sabem que fumar faz mal. Alguém provou que fumar é mal. Não tenho certeza. Você não tem certeza? Não, e é por isso que eu fumo. Exatamente, essa é toda a questão. Até você experimentar o sofrimento, então esse é o grau de sofrimento que tem que atravessar. É isso que eu quero ver. O que o livro ajuda? Se não sofro, não me ajuda. Então, o Criador, através dos cabalistas, prepare os livros para você. E o livro também vai ajudar para você sofrimento. Daí você vai querer vir aos livros e descobrir o que posso fazer para não sofrer. Ou seja, todos os livros do Baal Sulam que o Baal Sulam fala não são para impedir o sofrimento, mas depois de ter o sofrimento, pelo contrário, esperam que você sofra. De outra forma, como você vai abrir o livro? Ok, é isso. Por isso que a sabedoria cabalística foi revelada lá, o Rabi Shimon e seus amigos foram ocultos e agora foi revelado. Porque os sofrimentos que ocorreram até lá não foram suficientes. Agora os sofrimentos aumentaram. Eles têm um papel aqui. E agora existimos com tais problemas que seremos capazes de querer abrir os livros. Existe uma forma de impedir o sofrimento? Sim. Sua disseminação. Se você disseminar, então é possível. Será mais fácil para entender como podem evitar o sofrimento. Vão sofrer um pouco, mas isso é suficiente para eles abrir o livro. Enquanto que sem a disseminação, sem o livro estar próximo deles, pode tomar muito tempo e problemas terríveis. Então essa é a razão do Baal Sulam escrever o livro. Essa é a razão dele escrever e nós disseminamos o livro. E não importa se estão gritando conosco, estão nos amaldiçoando. Não, vai chegar a hora. Você sabe, chama-se a tristeza de criar os filhos. Vai chegar o tempo, quer dizer, graças a Deus temos estes livros, temos este material. Mas a internet está inundada disso. É isso, por enquanto é o que temos. Sim. O que eu tenho que tomar da introdução e com relação ao conteúdo é que há um método, livros que nos mostram como chegar do nosso estado para o melhor. Sim. Como podemos explicar isso para uma pessoa, um companheiro? Primeiro vão dizer que assim que a humanidade evolui, sempre abriremos com o passado e a razão para a crise. Eu não tenho desculpa para a pessoa que quer ouvir desculpas. Eu não vou convencer ninguém. Você vem até mim como se fosse uma demanda. Como nós fazemos? Eu não quero fazer nada. Eu me acostumei a vida inteira, basicamente, a receber pessoas doentes, necessitadas. Elas vêm e pedem. E não que eu vou até elas com antecedência. Elas têm que se sentir mal. Então, eu não quero que sofram simplesmente, Deus o livre. Mas, mesmo que seja uma pequena mudança, vai lhes dar a direção de onde obter o medicamento, que são nossos livros. Trazer isso para uma pessoa de fora. Como podemos? Vamos esperar o mal? Não o mal. Estou dizendo sério, porque às vezes você olha para uma criança e vê que não tem como explicá-la, e você diz, é bom que receba um golpe, daí vai saber, e daí será capaz de explicar e vai aprender. Às vezes precisamos disso também. Não há escolha. Somos assim, somos preguiçosos. Nós não sentimos assim também? Se eu não receber um despertar,
Então, o que ocorrerá? Vamos sentar sem fazer nada. Como podemos tornar uma forma atrativa para a pessoa que esses livros, esses escritos da última geração, é tudo sem golpes? Não, sem golpes é impossível. Que além disso, eu não concordo. Nós estamos trabalhando com o desejo de receber. O desejo de desfrutar é a matéria da criação e não há nada além dele. Se a pessoa não sofre, você não pode chegar até ela, conversar com ela. Ela não ouve. Deve haver uma deficiência, um buraco. Daí ela vai ver, ai, agora mais, quem sabe mais. Ou seja, de acordo com o sofrimento. Nós podemos dar exemplos? Quando usamos isso como manual completo? Não completo, mas pelo menos numa linha de pensamento. Sempre dizemos que é criança. Então nós vamos disseminar a Kabbalah. Vamos até eles e dizer que vale a pena, através da educação das crianças, todo tipo de coisas. Não importa o que você queira, fazemos isso através de pequenos problemas, mas no final tem que ir a uma pessoa de acordo com a sua carência. Mesmo que a deficiência seja uma certa inclinação a Kabbalah, que é assim que queremos chegar até elas, mas deve haver uma deficiência em seu nome, senão não olham para você. É como falar com um gato. Bom, sim. Então, há uma deficiência, a humanidade sofre, e você tem os livros. Nós sabemos que há o livro, que é a verdade. Ninguém tem tal livro, sim. Agora queremos, de certa forma, conectar os sofrimentos da humanidade a este livro, que é uma solução. Ok? E nós avançamos em explicações, como no campus. Damos grandes exemplos que explicam coisas complicadas. Então, eu pergunto algo simples. Essa introdução depende da capacidade da pessoa de receber isso. Como autoridade, como conectamos este livro em exemplos práticos que a pessoa pode dizer, sim, tal coisa, fizemos 1, 2, 3 e a situação melhorou. Espera um pouquinho, você está confundindo. Explica uma coisa e mostrar o exemplo que tem êxito é outro. Dar o exemplo. Sim. Você já diz, onde tomamos 1, 2, 3, tomamos. Isso já é algo diferente. Isso também podemos explicar na forma de círculos. Que com isso podemos melhorar as relações entre as pessoas. Mas, de novo, estou dizendo, temos que continuar. Continuar a explicar, sair para o grande público não é escolha. Moskva. Uma pergunta do Dmitry de Moscou. Dmitry Bernikov. Quem está próximo do Criador? Altruístas querem ajudar a todos? Ou políticos, ladrões? Próximo ao Criador é considerado próximo de acordo com o que vai ser de forma. Portanto, quem faz atos de doação como o Criador para conosco, então o revela, na medida em que doa, então está próximo. Nós não temos nem outra forma de medir a proximidade com o Criador. Ele se nos explica de acordo com a lei da equivalência de forma. Sobre os políticos e esse tipo de pessoas não falamos, porque são pessoas que são manejadas pelo desejo de receber, que não é bom nem mal, todas são semelhantes às bestas. Todo mundo é como bestas, não é bom nem mal. No nível humano podemos dizer, sim, é bom, mal, no nível humano. Mas, na verdade, o mundo inteiro é simplesmente como algo manejado, um rebanho manejado pela força superior. Nós temos que ver de todo o mundo só as pessoas que têm ponto no coração, ou que o ponto no coração pode começar a despertar,
Daí podemos atraí-las às nossas ações, que podem avançá-las em toda a humanidade. Mas, em essência, o principal é liderar toda a humanidade. Toda a humanidade vai querer nos seguir porque é sofrimento. Não sabe como sair do sofrimento e se desespera por não sair do sofrimento. É o que nos dizem aqui. Então, precisam de um pastor e vão seguir o pastor. Então, quem é o pastor? O Bnei Baruch. São os pastores que agora organizam um grande grupo ao redor do mundo, em todos os países, em todos os continentes, para termos representantes em todas as línguas, que seremos capazes de explicar às pessoas que será mais esperado no estado onde não há esperança nem remédio. Então vão ouvir o que disse. Daí vão entender que é lógico e que só há uma ação com a qual podemos ter êxito, que é o ato de doação. É isso. É assim que progredimos. Quer terminar, por favor? O pedido para que todos estudem Kabbalah. Eu, o escritor, me conheço em meu lugar. E não estou entre os melhores da espécie humana. E se a pessoa, como eu, hoje, trabalhou e descobriu nos livros que estão escondidos nos gabinetes, não há uma sombra de dúvida que se os escolhidos na geração mergulharem nestes livros, também a felicidade e a abundância estará disponível a todos e para o mundo inteiro. Ou seja, ele tem certeza que através dos livros da Kabbalah podemos alcançar tudo o que é de bom. Minha voz que está no shofar, no chifre, por que vem? Eu vi tudo isso e já não posso me restringir. Eu resolvi revelar das minhas observações e que descobri escritos nesses livros com respeito às condutas da correção do futuro definitivo. E eu vou clamar o mundo inteiro com esse chifre. E para escolher todos para estudar e mergulhar nos livros, de modo que podem se sentenciar a si o mundo inteiro à escala de mérito. De novo, ele tem certeza que não há mais tempo para o mundo. E estes livros, estes escritos, em geral, os escritos dos cabalistas, devem disseminar entre todos, para ser entendido e próximo de todos, porque através deles podemos chegar ao estado de bondade, sim. Ok. As dezenas que estão conosco é a 2 de Moscou, o Caribe, Hungria, Carmiel e 5 de Petah Tikva. E a tarefa diária é que cada amigo note todas as oportunidades que o Criador lhe dá para anular-se diante da dezena durante o dia e escreva quantas vezes teve êxito nisso e quantas vezes não. De novo, cada amigo note todas as oportunidades que o Criador lhe deu para anular-se diante da dezena, escreve o quanto foi capaz de fazê-lo e quanto não, de se anular. Ótimo. Isso parece como uma tarefa séria. Anular-se em relação à dezena? Significa que você constantemente deve calcular quanto é, onde está, o que é em relação a eles, quem são eles, diante de quem me anulo, quem é essa dezena que me anula, o que é a anulação expressa, como eu meço isso, como não esqueço isso, como estou em tal conexão com eles, de modo que constantemente vão pensar em mim, em me ver, é uma questão de arvut entre nós, etc, etc. Como eu estou em conexão com eles e chego ao Criador e o obrigo
a realmente obrigá-lo a ser o fiador, para ter certeza que eu não esqueça. Porque em mim, com certeza não é nada. O que significa que eu não tenho nada? Em mim, com certeza, tudo que Ele deu. Então, se eu não lhe peço para me dar, estar em conexão com a sociedade, vai me dar todas as outras coisas. E daí eu vou descobrir o quanto preciso dessa conexão. E a conexão vai me trazer a Ele. Portanto, para não dispersar em todas as direções, temos que entender que temos que abordar a sociedade. Eu tenho que me descrever tão conectado a eles e preciso me descrever como se estivéssemos juntos nisso. E eu oro por eles e oro ao Criador para que Ele agarre essa conexão entre nós. Vamos fortalecer e unir a conexão entre nós. E aqui, como está escrito, quem ora pelo amigo merece primeiro. Como eu exijo para eles, como eu os mantenho, isso vai me manter. Eu não posso me manter. A oração para mim não posso. Não vai funcionar. O Criador não aceita esse tipo de apelo. Mas se eu me preocupo com eles e peço que o Criador se preocupe conosco, nós dizemos que no fim da oração e o fim em nós, que adicionamos a oração. Então vai ocorrer. Bom, esperemos que consigamos coletar este apelo corretamente. Pense, não importa. Há espaço para buscar as letras por si só. E as cartas, né? E hoje é quinta, onde dizem que 6h30 da noite vão ser uma lição do Zohar, certo? Todos estão convidados. Eu não ouço que vocês estão tão satisfeitos. Com isso concluímos. Muito obrigado aos telespectadores. Bom dia. Sexta aberta, amigos de Israel, amigos do 66, venham participar de uma lição especial amanhã, 2h45 da madrugada. Antes de vir, por favor, liguem para o telefone abaixo. E agora vamos cantar uma música. How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Na 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 na
branches of one tree,